Vamos dar continuidade à nossa aula sobre o sofrimento. Hoje nós vamos falar sobre a finalidade do sofrimento. Talvez seja difícil no momento em que estamos sentindo ou estamos sofrendo, que possamos parar e nos perguntar qual a finalidade do nosso sofrimento. Jung já fazia uma proposta que em momentos difíceis nós não deveríamos nunca perguntar o porquê. Porque muitas vezes perguntar o porquê nos leva a muitas outras perguntas sem respostas. Mas aí ele propõe, para quê? Para que sofremos? E é nessa pergunta do para que sofremos que podemos entrar em contato com a verdadeira finalidade desse sofrer. Para a psicologia analítica, o sofrimento é um sintoma da alma. Aquela alma que se encontra machucada, que se encontra ferida, e por isso ela tem um sintoma, um efeito no sofrimento. Na sociedade que nós vivemos hoje, nessa sociedade moderna, nessa sociedade da tecnologia, nessa sociedade onde tudo é tão rápido e vivemos acelerados no mesmo ritmo quase da velocidade da informação e da comunicação, o sofrimento também vem tomando uma nova dimensão. Então hoje nós não sofremos só das questões físicas, orgânicas, mas também sofremos muito e principalmente pelas questões emocionais e psíquicas. Mas por que isso acontece? Isso é decorrente também da mudança de necessidades, de desejos e de anseios. Hoje é muito comum nós pegarmos uma criança ou até mesmo se pararmos um pouco para avaliar a nossa vida, as nossas necessidades mudaram. Então a necessidade de um homem ou de uma mulher há 40, 50 anos atrás, um homem por volta de 30 a 40 anos, há 50 anos atrás as necessidades desse homem não se comparam nunca às necessidades do homem de 30 a 40 anos do mundo moderno. Então hoje nós sofremos não só pelo desgaste orgânico, não só pelas nossas próprias questões do nosso mundo interno, mas também sofremos pelos nossos falsos desejos, por tudo aquilo que eu anseio, por tudo aquilo que o coletivo cobra de mim e que eu não consigo atender ou que desejo, mas não consigo alcançar. Então Joana de Ângeles, em plenitude, ela traz: o homem, desde as suas origens sociais, aprende a ter medo, a conservar mágoas, a desequilibrar-se por acontecimentos de só menos importância, desarticulando o seu sistema energético. Passa de um aborrecimento para outro, cultivando vírus emocionais que facultam a instalação dos outros, degenerativos, responsáveis pelo agravamento das suas doenças. Nunca foi tão comum hoje em dia chegarmos nos consultórios médicos e ouvirmos os médicos dizerem assim, virose. E aí nós temos sintomas, mas isso agora tem nome de virose. Então é muito comum você observar que de tempos em tempos a sociedade é tomada por essas viroses. E aí nós vamos adoecendo e adoecendo. Mas essas viroses só têm lugar hoje no indivíduo porque antes, como Joana afirma, nós abrimos espaço para uma outra virose, que é a virose emocional. Então, como ela vai trazendo esse homem hoje que aprende desde muito cedo a ter medo. Então hoje as crianças elas já começam a ter uma preocupação que nós não tínhamos quando crianças. Eu ontem passeava, tinha ido fazer um remédio e escutava uma criança conversando com a mãe. E ela estava muito nervosa e a mãe pedia à criança de mais ou menos 8 ou 9 anos, calma. E a fala do menino era, mãe, você não vê no jornal? A rua é muito perigosa. Então essa criança que com 8, 9 anos apresentava um sintoma de fobia, um sintoma quase de pânico, por conta dos noticiários e que provavelmente ele escuta em casa, o que vai deixando com que ele se torne cada vez mais inseguro. Então, em uma sociedade onde nós aprendemos a não confiar no outro, a não ter mais uma relação social saudável, amável e significativa, essa sociedade começa então a adoecer. E esse adoecimento psíquico, emocional, esse afastamento também de uma relação saudável com o outro, também gera no ser humano sofrimento. E aí Joana continua, né? Nesse aprender a ter medo, nós começamos a conservar também mágoas.
porque muitas vezes, pelo verniz social, nós aprendemos também que não devemos fazer, ser ou ter determinadas atitudes e comportamentos. Então, nesse processo também de uma valorização excessiva da persona, a mágoa termina ganhando campo no ser humano. Quando eu não me percebo, quando eu não me relaciono intimamente comigo mesma, eu também vou abrindo campo para todos os gigantes da alma, né? A mágoa, o ressentimento, a culpa, tudo mais. Bem, e com isso, né, o que vai acontecer? Vai desequilibrando-se. E por estar desequilibrado internamente, ele começa agora a ir se envolvendo de um problema para outro. Então, muitas vezes, situações que poderiam passar tranquilamente, essa pessoa, por já estar afetada, né, seus complexos já estão ali atuando, essa pessoa começa a sofrer por situações que, como Joana coloca, de só menos importância. Então, tudo passa a ser muito grave, tudo passa a ser muito significativo, porque essa pessoa já está contaminada pelo vírus, né, emocional, pelo vírus psicológico. Então, a mentora continua. A frustração, por sua vez, responde por sofrimentos que seriam evitáveis, não fossem as exageradas esperanças do homem, as suas confusas ideias de automerecimento, que lhe infundem crenças falsas nas possibilidades que não lhe estão ao alcance. E aí nós vemos, quanto maior é a expectativa, é o anseio por algo, maior é a minha frustração. É na mesma proporção. Claro que a grande questão aí, geradora do sofrimento é, o ego, para amadurecer, precisa ser frustrado. Então, quanto mais as negativas acontecem na nossa vida, quanto mais eu digo ao meu filho e dou a ele os limites e ensino a ele a disciplina, mais eu possibilito a essa criança que no passado do tempo o seu ego amadureça. Mas nesse processo, como ela vai afirmar, onde eu acredito merecer muito mais do que de fato mereço, esse ego vai se frustrando e por não estar estruturado, por não estar maduro o suficiente, ele sofre. Então, o que nós vamos percebendo aí é que nos meus desejos, que não são tão importantes, vamos dizer, as minhas necessidades estão necessárias, na frustração, na decepção que esse ego sofre, o que vai acontecendo também, eu vou adquirindo uma nova qualidade ou quantidade de sofrimento. Então, hoje, além de todos os motivos importantes e necessários para o ser, que vai gerar sofrimento também, o que vai acontecendo é que eu sofro agora se eu não tenho o celular do momento, se eu não tenho aquela roupa, se eu não tenho aquele carro, se eu não moro naquele apartamento. Então, essa falsa necessidade também vai me gerando sofrimento. Mas o que é importante a gente perceber é que o sofrimento é percebido pelo ego. Então, toda vez que o meu ego é frustrado, eu sofro. Então, quando eu começo a perceber que toda vez que o meu ego é frustrado, o sofrimento aparece, eu também começo a perceber que o sofrimento tem uma finalidade. Ele é importante, porque o ego precisa ser frustrado para que ele amadureça. Então, se o sofrimento é gerado, é sentido como fruto de uma frustração, então é importante sim que eu pare e questione, avalie e me perceba dentro daquela situação que me causa sofrimento. Porque se o meu ego se sentiu frustrado, provavelmente ele estava tentando impor ou estava querendo muito que algo fosse atendido para ele, né? Então, Joana vai continuar. Em alguns casos, o sofrimento em si mesmo ainda é a melhor terapia para o progresso humano. Enquanto sofre, o homem menos se compromete, demorando-se em reflexão, de onde partem as operações de reequilíbrio. É comum a mudança de comportamento para pior quando diminuem os fatores afligentes. E aqui a gente já começa a perceber a primeira importância desse momento do sofrimento. Muitas vezes a gente vai dizer à pessoa assim, olha, você está passando por isso agora, então viva isso, sinta isso. Porque no momento em que eu estou passando pela situação, onde meu ego está sendo frustrado, onde eu estou decepcionada, onde eu percebo que algo me impede de atuar narcisisticamente ou egoisticamente,
é uma oportunidade para que eu possa não me comprometer tanto. É mais ou menos assim, de uma forma bem figurada. Já pensou se tudo que nós pedimos a Deus acontecesse? Ia ser uma tragédia, porque ia ter mar no lugar errado, ia ter deserto no lugar errado, ia ter carro demais na rua, ia ter rico demais na rua, ia ter gente desaparecendo do nada, porque de repente você olha para aquele sujeito que te incomoda e diz, mas meu Deus, mas nem para sumir, pum, a pessoa desaparecia. Então ia ser uma confusão, provavelmente o ser humano já estaria extinto. Então, quando isso não acontece, eu sou automaticamente frustrada. Então eu preciso entrar em contato com esse sofrimento, porque nesse momento que eu estou ali sofrendo, estou percebendo, como nós dizemos, estamos remoendo a situação. Joana coloca o quê? Nesse momento você não se compromete tanto, porque você está reavaliando a situação vivida. Então é muito comum a gente perceber, naqueles momentos onde estamos despreocupados, tranquilos, vamos dizer assim, estamos também invigilantes. E por estarmos invigilantes, nos comprometemos. E aí vamos gerar sofrimento. Às vezes a gente tem a sensação que precisamos viver no sofrimento justamente para ter a atenção devida no nosso processo. O que não é verdade, senão seria um processo masoquista. A questão toda é, se alguma situação aconteceu na minha vida, e não precisa ser nada muito grave. Às vezes você se programa para chegar em determinado lugar em um período de hora e você pega um trânsito difícil. E isso é o suficiente, muitas vezes, para te deixar angustiado, ansioso. Às vezes é um compromisso muito importante, então você vai chegar no lugar, às vezes tem que se explicar, e isso gera um desconforto, uma frustração. Por que frustração? Porque o ego entende que tudo aquilo que ele deseja fazer, que ele anseia por realizar, quando não consegue, ele se sente frustrado. Então é preciso que em uma situação simples como essa, a gente possa parar um pouco e dizer, mas para que eu estou sentindo isso agora? Qual é a finalidade dessa situação agora na minha vida? E aí vamos tendo a possibilidade de encontrar nessa situação simples ou numa situação muito maior, o significado e a importância para o nosso ego, para o nosso processo de individuação daquela situação de sofrimento. Então, James Hollis traz, sem o sofrimento, que parece o requisito epifenomenal para o amadurecimento psicológico e espiritual, permaneceríamos inconscientes, infantis e dependentes. E é interessante pensar que sem isso, ficaríamos então imaturos, emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente. Bem, sem o sofrimento, que parece, como ele vai dizer, um requisito epifenomenal, não cresceríamos. E não cresceríamos por quê? Bem, quando acontece um episódio na minha vida e eu me frustro e sofro, o sofrimento não é a causa maior. E nós ficamos todo o tempo parados e observando o sofrer. Por isso ele vai dizer que isso é um epifenômeno, é algo da superfície. O sofrimento é só uma consequência de uma causa muito maior. E aí nós voltamos para a proposta de Jung de perguntar para que sofremos? Para que essa situação aconteceu agora na minha vida? É como se nós pudéssemos imaginar que colocamos uma peça no meio da sala, apagamos a luz e todas as pessoas que passam ali batem com a peça e machucam a perna. Não adianta eu ficar no escuro massageando a perna, eu preciso acender a luz e ver o que está acontecendo naquele espaço e tirar a peça do caminho. Então o sofrimento termina sendo para nós como um tumor que sinaliza que algo maior está acontecendo no nosso organismo, como uma febre que indica tem uma inflamação em algum lugar, investigue. Então quando eu sinto aquela necessidade, aquela angústia, que muitas vezes me traz um vazio interior, se eu paro para ficar só presa no sofrimento, eu não cresço. Mas se eu começo a me adentrar e perceber por que eu estou sentindo toda aquela angústia, todo aquele vazio, o sofrimento agora passa a ter uma finalidade maior, que é a possibilidade de gerar para mim um crescimento emocional, psicológico e espiritual.
Então eu começo agora a construir uma nova estrada na minha vida, porque aquela situação do sofrimento me gerou um aprendizado. É como dizer, sofrer ajuda você a crescer. Mas só ajuda você a crescer se você de fato aprende com aquele sofrimento. Porque senão você fica só sofrendo. E sofrendo a gente não consegue caminhar. É como você imaginar que você está com uma dor terrível e você não toma nada, não investiga o que é aquilo, mas acha que a dor vai estar purificando você para você chegar no mundo espiritual mais rápido. Vai porque vai morrer, né? Então vai chegar lá bem rápido. Mas você precisa cuidar, precisa ver a causa daquilo, porque senão a dor não vai te proporcionar nenhum crescimento. Bem, e aí Joana vai trazer que existir sem o contributo da luta, dos desafios contínuos, é permanecer em estágio automatista do processo da evolução, não alcançando o significado psicológico maduro que diferencia os indivíduos e os promove. Quando James Hollis traz que o sofrimento gera o crescimento, nós vamos ver em Joana, no Despertar do Espírito, que sem a luta não haveria evolução. Sem a luta não haveria crescimento. E não podemos imaginar que um herói entra num campo de batalha e vai sair de lá ileso, sem sequer um arranhão. Então, nesse processo nosso, nessa jornada evolutiva, nesse processo nosso da vida, nós vamos viver sim situações difíceis, situações complicadas, situações kármicas também, porque somos espíritos comprometidos com nós mesmos. Somos espíritos que em alguns momentos da nossa existência causamos situações e pela lei de causa e efeito vamos sofrer também com essas consequências. Então não existe vítima, né? Somos todos responsáveis pelos nossos atos, sejam eles da vida presente, sejam eles da vida passada. Face à sensibilidade de que é constituído o ser humano, também experimenta a purificação mediante a dor, que gera os sofrimentos psicológicos, físicos e morais, que o properem o aceleramento do esforço de sublimação, na qual conseguirá a plenificação. Bem, como Joana vai colocar, nós vamos passar pelo processo, né, também de dor, como forma purificadora. Claro que a dor vai gerar sofrimento, mas isso só acontece, como eu estava falando há pouco, porque somos seres comprometidos. E aí vale pararmos um pouco, muitas vezes eu diria, para refletirmos se não estamos muitas vezes valorizando em excesso situações que na realidade não merecem tanta atenção. Será que não estamos às vezes hipervalorizando situações na nossa vida que estão ali acontecendo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, e que de repente passaria como mais uma lição a ser aprendida e que muitas vezes eu interrompo todo o meu processo de crescimento porque eu fico valorizando uma situação porque não quero aceitar que na minha vida possa aparecer uma situação difícil ou uma situação complicada. E pior do que isso, pior do que não perceber isso, é também construir situações que nos geram um sofrimento desnecessário. Eu assisti a um documentário muito conhecido, Quem Somos Nós? E nesse documentário, em um determinado momento do trabalho, eles fazem uma pergunta. Então, os cientistas começam a mostrar lá todo o desenvolvimento do ser, todas as nossas conquistas e possibilidades. E a pergunta que eles geram é o seguinte: por que diante de tantas possibilidades que temos, nós fazemos as mesmas escolhas, escolhemos os mesmos empregos, os mesmos relacionamentos, os mesmos problemas? E essa pergunta me ficou realmente na cabeça. Por que será que fazemos isso? Diante de tantas coisas que a vida nos traz, o universo nos oferece, diante de tantos conhecimentos que a própria doutrina espírita nos traz, por que ainda continuamos sofrendo pelas mesmas coisas? Por que ainda continuamos desejando as mesmas coisas que muitas vezes nos trazem sofrimento? Aí alguém pode dizer assim, teimosia. Né? É porque a pessoa é perseverante, ela quer aquilo e não vai desistir nunca, porque ela é brasileira e não desiste, coisas desse tipo. Mas será que isso não nos mostra muitas vezes e nos aponta a nossa imaturidade?
né? A teimosia, muitas vezes, parece muito mais um comportamento de uma criança birrenta que não aceita o não. Então, será que eu também não preciso gerar para mim mesma alguns nãos e perceber que eu termino causando para mim situações desnecessárias e que não me levam à sublimação, não me levam ao meu processo de plenitude, de individuação. Pelo contrário, me prendem a uma situação e aí ficamos todo o tempo vivendo ainda na roda das reencarnações. Não que isso não seja importante e necessário, mas reencarnamos e reencarnamos às vezes para viver as mesmas histórias, para viver os mesmos problemas, onde poderíamos, até porque já temos recursos para isso, sair de uma situação muito mais maduros, muito mais crescidos, muito mais preparados para enfrentar uma nova vida, um novo desafio. O sofrimento, por outro lado, está vinculado à sensibilidade de cada um, variando, portanto, e adquirindo dimensões diversas. A dor do bruto apresenta-se aselvajada e perturbadora, explodindo em agressividade e loucura. O sofrimento do esteta e do santo se expressa como anseio de libertação e crescimento íntimo. E Joana, quando chama a atenção para isso, é muito interessante. Porque quando eu pensava nessa diferença do sofrimento, né? Claro, nos comparando, e precisamos fazer sempre isso. Então eu imaginava o sofrimento do santo. E me perguntava, talvez eu vendo o santo sofrendo, eu entenda como sofrimento. Mas será que o santo percebe o sofrimento como um sofrimento? Será que para ele, toda aquela situação onde o meu ego entenderia como sofrimento terrível, será que para ele ali não é mais uma situação que ele precisa passar para se purificar cada vez mais? E isso não é uma visão nem um desejo masoquista. É simplesmente uma compreensão muito mais ampla, uma consciência muito maior de que a vida nos traz situações para o nosso crescimento, para o nosso aprimoramento. É como você imaginar que passaria pela vida inteira como se estivéssemos de férias. Mas se pensarmos nas nossas férias, elas são tão tranquilas assim. Às vezes essas férias são períodos tão conturbados porque você vai viajar. Só em organizar uma viagem já é um transtorno muitas vezes. Se você vai de avião, então nem se compara, né? Porque tem um atraso e tudo aquilo. Então, será que a vida passaria para mim desta forma? Bem, a razão nos diz que não. Mas por que buscamos isso? Buscamos uma vida onde eu não teria que tomar nenhuma decisão, eu não teria que fazer nenhuma escolha, eu não teria que errar. As coisas aconteceriam para mim de uma forma extremamente positiva, Deus ia gostar mais de mim do que de todo mundo, os bons espíritos estariam 24 horas comigo, me dando avisos, intuições, impedindo que o mal acontecesse comigo. Então, provavelmente não se estaria vivo. Não se estaria vivendo, né? Porque todo momento, a partir do momento em que eu acordo, eu preciso fazer escolhas. E nesse fazer escolhas, eu tenho a possibilidade de acertar 50% e de errar 50%. Se eu acertar, ótimo, mas isso também não é uma garantia que eu vou acertar sempre. E se eu erro, eu aprendi que esse caminho não é bom e agora eu preciso fazer o outro caminho, preciso fazer uma outra caminhada. Então, Joana vai chamar a atenção para isso, que o sofrimento está vinculado à sensibilidade de cada um. Então, se o sofrimento está vinculado à sensibilidade de cada um, começamos a perceber que o tamanho do meu sofrimento vai ser exatamente o tamanho que eu dou a ele. E para isso, algumas questões pessoais e individuais precisam estar atreladas. Então, às vezes, alguém te conta uma situação onde ela está sofrendo muito e você pode ouvir e dizer assim, não me parece que é tão grave assim. Mas para aquela pessoa, aquele sofrimento é muito grande, é muito doloroso. E aí eu vou mais profundamente. O sofrimento vai ter o tamanho e intensidade da maturidade do meu ego, da condição que o meu ego tem de perceber as coisas, da minha aceitação. Ou melhor, o sofrimento vai ter o tamanho e a dimensão conforme a minha capacidade de ir além do ego, de perceber muito mais do que isso. Então, quando aquela frustração aparece e eu me sinto extremamente injustiçada, eu preciso de fato perguntar, será que eu não estou me sentindo importante demais? Será que eu não acho que eu mereço muito? Será que eu não me coloco muitas vezes em uma condição
E nós espíritas, às vezes, nos comportamos assim, que achamos que os bons espíritos precisam estar à nossa disposição 24 horas por dia. Então, eu preciso, de fato, confrontar com a minha incapacidade de aceitar as minhas imperfeições. E aí nós voltamos para o nosso trabalho de todos os dias, que é trabalhar a sombra. Reconhecer seus medos, reconhecer suas imperfeições, não valorizando, mas reconhecendo para que eu possa transformá-la. Toda vez que eu topar com uma situação e que eu me sinta ali injustiçada, eu me sinta ali desmerecida ou diminuída, antes de qualquer coisa eu preciso me perguntar se eu não estou querendo muito mais do que de fato eu mereço ou já posso suportar naquele momento. Então, a própria dor faz parte do processo que integra a criatura num contexto da sociedade, sem cujo contributo desapareceriam os esforços para o autoaprimoramento, a iluminação pessoal, o progresso geral. Então, Joana, em Amor Imbatível Amor, ela vai trazer a importância de se viver isso até num contexto social, né? Então, a própria dor possibilita que o ser humano se integre no contexto social. Por quê? Porque senão a nossa vontade seria todo o tempo, estaria para nós o tempo todo prevalecendo. Daí a gente perceber a importância da lei, da ética, da moral. Porque senão seríamos todos nós como num jardim de infância, querendo que o meu brinquedo seja o melhor, que o brinquedo seja só meu. Então imagina só no trânsito, se nós pudéssemos agir livremente, seria uma loucura, né? Porque passaríamos um por cima do outro, iríamos passar por cima dos pedestres. Então, essa dor, essa frustração que eu sinto também me ajuda no meu processo de integração ao espaço coletivo. Quando alguém me diz que eu não posso entrar em um casamento, participar de um evento social com trajes de banho, e eu queria muito fazer isso, aquela frustração que pode me causar um sofrimento, tem uma importância, porque faz com que a minha persona se aprimore nessa relação social. Quando a criança recebe um não e chora, porque os pais estão impedindo que ela faça algo que ela queria muito, isso é um contributo para que a persona dessa criança que está em formação saiba agora conviver em sociedade. Que esse ego que vai se manifestar no mundo aprenda a lidar com todas as dificuldades que ele vai encontrar pela frente. E aí ela continua. Sem isso, né, esse contributo da dor, todos os nossos esforços de autoaprimoramento, de iluminação pessoal, provavelmente não ajudariam no progresso geral. E aí nós vemos porque o sofrimento tem uma finalidade. Aí nós vamos percebendo porque a lei de destruição é necessária. Por que tudo precisa de um momento ser destruído, deixar de existir, ser modificado? Toda vez que eu me confronto, que eu me defronto com uma situação impeditiva, esse é um momento, é uma oportunidade ímpar para que eu possa reavaliar todas as minhas questões e, provavelmente e de preferência, transformá-las, sublimá-las, para que eu possa ser um ser humano melhor. A dor, porém, não é uma punição, como pode parecer. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida. Então, como pode parecer muitas vezes, e aí nós vamos ouvir as pessoas muitas vezes queixando que Deus esqueceu de mim, que não é possível que alguém tenha que vir para a vida sofrendo tanto processo de dor física ou dor moral. Mas essa dor, como Joana traz na introdução do livro Plenitude, ela é um excelente mecanismo da vida a favor da própria vida. Quando nós estamos, às vezes, em contato com pessoas com sofrimento físico, eu vou trazer o sofrimento físico porque todos nós temos em um determinado momento. E aí eu lembro de uma experiência que eu vivi. Eu estava sentindo muita dor por conta do meu processo na coluna. E aí no meio dessa dor, era uma dor que a dor da coluna anda, então cada hora estava doendo um lugar. E eu estava parada me perguntando por que eu tinha que ter tanta dor. Porque as pessoas normalmente vão, quando a gente comenta,
Aí falei assim, ai, na outra vida você deve ter sido terrível, você deve ter, né, batido em muita gente, quebrado a coluna. Já me disseram até que eu andei partindo gente no meio, mas tudo bem. E aí eu fiquei me perguntando, tinha que fazer esse processo também, mas será que eu saí partindo alguém no meio, meu Deus? O que será que eu fiz para essa coluna doer tanto? E aí estava lá, comecei a ficar com pena de mim mesma. Já estava me sentindo a pior da espécie, uma pessoa muito má. E parei e me lembrei de Jung. E eu disse, não, mas espera aí, eu estou fazendo a pergunta errada, eu preciso perguntar para quê? E aí comecei, para que essa dor? E aí fiquei, passei um dia inteiro, uma semana inteira, e a coluna não parava de doer, eu para quê, para quê, para quê? Mas um certo momento, eu estava em uma situação que não era consultório, nada, e aí eu conversava com uma senhora e dizendo a ela que eu estava com muita dor na coluna, né, e ela também com dor, e as duas começaram a fazer a lamúria uma da outra. Mas aí ela olhou para mim e fez assim, minha filha, mas tem uma coisa importante quando a gente tem uma dor como essa, a dor da coluna. Eu disse, e qual é, minha senhora? Ela disse, olha só, quando eu estou indo além do que eu posso, a minha coluna sinaliza. A minha coluna não me mostra só quando vai chover, não. Mas toda vez que eu estou fazendo algo, esforço físico ou emocional, que está além do que eu dou conta, ela trava. E aí é meu freio. E então eu fui para casa me perguntando se não seria também para a minha coluna um freio. Se não seria também a coluna uma forma de me mostrar assim, olha, você está indo muito além, está esticando a corda, como a gente diz, e a corda um dia pode partir. Desse dia em diante, toda vez que a coluna dói, eu vou lá e começo a questionar se eu não estou me esforçando demais, seja fisicamente ou emocionalmente, se eu não tenho que estar observando alguma outra questão que eu estou negligenciando. Coincidência ou não, a coluna tende a parar de doer. Tem um problema físico, que está lá instalado, que eu sei que não vai, né, não tem cura, mas as dores têm também um efeito emocional e psicológico muitas vezes, porque é o meu ponto fraco. Então, se eu tenho o meu ponto fraco no estômago, na cabeça, qualquer situação que acontece comigo emocional, qual é o ponto que dói? A cabeça, o estômago, as pernas. Então, o sofrimento, assim como a dor, favorece a melhora da vida. Todo o conteúdo que é negligenciado, ele guarda energia psíquica. E se eu chego lá e vou abrir aquele baú, abrir aquela gaveta que eu nunca abro, tem sempre uma tendência que eu encontre preciosidades ali dentro. Assim também é o sofrimento, assim também é a dor. Então, por extensão, pode-se dizer que o sofrimento não é imposto por Deus, constituindo-se a eleição de cada criatura, mesmo porque a sua intensidade e duração estão na razão direta da estrutura evolutiva das resistências morais características do seu estágio espiritual. Então não é Deus que nos castiga, né? Nos coloca assim, você vai sofrer bastante. Então eu já me convenci que eu não saí quebrando ninguém na outra vida, né? Algum outro motivo fez com que a minha coluna doesse. A mesma coisa, e é interessante porque simplificamos muito as coisas às vezes. Então eu começo a ver tudo como karma. Então se eu tenho um problema de saúde, é karma. Se eu tenho um problema familiar, é karma. E sofro isso como se eu tivesse que sofrer o karma para poder me purificar. E não é o sofrer o karma, é crescer com o karma, né? É passar por ele, aprendendo com ele. Assim eu vou estar evoluindo no meu processo existencial. Até porque eu não tenho certeza se eu realmente passei ou gerei alguma situação lá atrás, porque pode ser algo que eu me comprometi aqui, nessa existência, e não que eu tenha trazido de uma outra existência. Então, Joana vai chamar a atenção para isso. Primeiro, não é imposto por Deus. Então, se não é imposto por Deus, não é algo que você tem que passar por isso, nós começamos então a voltar bem. Mas por que ele acontece? Porque acontece. Se não é imposto por Deus, por que eu sofro? Por que eu preciso passar pelo sofrimento? Para que o sofrimento existe na minha vida? Bem, primeiro nós temos o inconsciente. E no meu inconsciente coletivo está lá armazenado, impresso, guardado, tudo o que eu já vivi em todas as minhas existências.
tem lá um lugar. Quando eu reencarno, como tudo surge do inconsciente, o meu inconsciente pessoal, que está ali começando a trabalhar e desenvolvendo o meu ego e a minha persona, que vão sendo desenvolvidas nessa encarnação, vão acessar os conteúdos que eu já experienciei. Então eles vão subindo. Bem, eu já vivi histórias, mas Deus não impõe a mim o sofrimento. E nessa existência eu reencarno com um pai, com uma mãe, com familiares, que também já passaram por existências e que provavelmente já passaram por existências comigo e que também, por conta dos seus inconscientes coletivos, pessoal, ego e persona, também têm atuação na vida, reagem à vida, agem de determinada maneira. E nesse processo de educação que eu vou passando, essas pessoas com suas deficiências morais, com suas questões pessoais, me educam. E ao me educarem, interferem no meu processo pessoal, que eu já vivi, no meu comprometimento. Então, quando eu vou desenvolvendo a consciência nessa existência, eu termino trazendo à tona questões que são minhas, que eu me comprometi com a lei divina. Não que Deus impôs, mas que eu me comprometi. E como a lei de Deus está na nossa consciência, então ela vem para que eu possa vivenciá-la e resgatá-la, não como castigo, mas como um processo de crescimento e aprendizado. Então o homem tem de lutar com o problema do sofrimento. O oriental quer livrar-se do sofrimento, expulsando. O ocidental procura suprimi-lo com remédios. Mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando. Aprendemos isso com ele, o Cristo. E Jung vai trazer essa frase, que é extremamente profunda e que serve muito para nossas reflexões. Bem, primeiro ele diz que precisamos, nós, homens e mulheres, precisamos lutar com o problema do sofrimento, não com o sofrimento, mas com o problema do sofrimento, com a causa e não com o sintoma. Se eu tenho uma dor de cabeça, não adianta eu tomar um analgésico, porque a dor de cabeça, se ela for causada por uma outra doença, ela volta. Então não adianta eu ficar medicando o sintoma, eu preciso achar a causa. Então ele já começa dizendo isso, precisamos lutar com o problema do sofrimento. Então ele vai avaliar, o homem oriental, ele quer livrar-se do sofrimento. Esse é o papel que muitas vezes a gente vai ver em todas as correntes orientais. Livrar do sofrimento expulsando. E aí nós vamos ver o quê? Diminua os seus desejos, reavalie suas necessidades, deseje só o que realmente é importante, que a gente realmente vai perceber que isso é um gerador de muitos sofrimentos, quando eu desejo coisas que não são de fato importantes. O ocidental, que somos nós, procuramos suprimi-lo, tomando remédios. Não que Jung fosse contra as medicações, até porque ele era médico. A nossa questão toda é que hoje, se na farmácia vendesse pílula para a felicidade, pílula para a alegria, iríamos lá comprar com certeza. A coisa mais comum de se escutar em consultório, na casa espírita, no atendimento fraterno, é a pessoa chegar e dizer assim, mas não tem uma coisinha para tirar esse sofrimento? Nem reza braba tira, né? Não adianta. Então assim, se tivesse uma coisinha, tomaria, com certeza. Mas só que existe mesmo, de alguma forma, a ilusão de que as coisinhas vão sair se a gente toma medicação. Então hoje terminamos vivendo em uma sociedade onde sofre quem quer. A questão é, a gente só trata o sintoma. E a causa? Onde fica a causa desse sofrimento? Onde ficam as minhas mazelas morais, as feridas da minha alma? Porque o remédio não cura, ele só mascara. Faz uma maquiagem bonita e eu começo a acreditar que aquilo não existe. E aí Jung continua. Mas o sofrimento precisa ser superado. E o único meio de superá-lo é suportando. E nós aprendemos isso com ele, o Cristo. Então o sofrimento que está na minha existência hoje, as questões que me causam sofrimento, precisam ser superadas. E a única forma que eu tenho de superá-las
é suportando-as. Não de forma masoquista, mas crescendo com elas, buscando a finalidade desse sofrimento, achando a causa e indo até a causa dessa angústia, dessa dor, dessa frustração que me causa tanta angústia e tanto sofrimento também. E provavelmente, ao mergulhar na causa, iremos encontrar ali as nossas resistências, a nossa rigidez, a nossa inflexibilidade, a nossa imaturidade de lidar com os problemas da vida. Então somos adultos, somos homens e mulheres crescidos, mas que muitas vezes nos comportamos e respondemos à vida como pequenas crianças, que não aceitam o não aceitam as dificuldades, não aceitam simplesmente que a nossa vontade prevaleça. Então precisamos, além de encontrarmos a finalidade do sofrimento, precisamos nos perguntar todos os dias: qual é o tamanho do meu egoísmo? Muita paz.